Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus! Sabe quando você sente que tem algo novo chegando, só que você não consegue discernir, entender se é o propósito de Deus ou se é a sua vontade e os seus desejos? Se você passa por essas situações e sente ansiedade, preocupação, dúvidas, se está no caminho de Deus ou se está no caminho do ego ou até mesmo da opinião das outras pessoas, fica nesse vídeo porque aqui eu vou te ajudar a discernir quem está comandando os seus pensamentos. Seja muito bem-vinda a mais um conteúdo aqui no canal. Eu me chamo Monique Scheibe, sou terapeuta cristã e nesse canal nós temos histórias de mulheres de fé. Nós trabalhamos identidade e bem-estar à luz da palavra de Deus. E bom, nesse conteúdo de hoje, eu pensei muito para te ajudar a discernir esses pontos e separei em três. São três pontos relevantes, práticos e alinhados à palavra de Deus para te ajudar. Porque hoje nós vivemos na era da distração e com ela nós temos a distorção. E é claro que a gente faz planos, que a gente busca nosso propósito, que a gente busca nossos objetivos. E na Bíblia diz que o homem faz planos, mas é o Senhor que sonda o seu coração. Ou seja, a Bíblia é muito clara que é Deus que determina o nosso propósito. Tanto que é um livro enorme e que nos auxilia, nos guia aos caminhos endireitados por Ele. Só que, por meio da nossa distração, a distorção que nós estamos vivendo e as batalhas espirituais, se você está vivendo uma batalha espiritual, comenta aqui embaixo para se unir a todos nós, porque, olha, não conheço uma pessoa que não esteja vivendo essa batalha hoje. Por meio dessas batalhas que a gente está vivendo, fica mais fácil de se distrair na tomada de decisões. E você sabe que são elas que moldam o nosso destino. Então, como que a gente vai se alinhar ao destino de Deus para a nossa vida? Primeiro ponto importante é entender que Deus é um Senhor de paz e não de confusão. Então, biblicamente falando, lá em Gálatas 19, eu vou traduzir para você o que não é a voz de Deus. Assim, nós vamos entender juntas aqui o caminho que a gente não vai seguir. E nós vamos entender que nós somos falhas. A gente é pecaminosa, a gente comete erros, a gente é imperfeita na nossa natureza. Só que a gente tem o poder de escolha todos os dias. Então, lá em Gálatas, capítulo 5 e versículo 19, está escrito o seguinte: as obras da carne são claramente vistas. Elas são imoralidade sexual, impureza, conduta insolente, idolatria, ocultismo, inimizades, brigas, ciúmes, acessos de ira, formação de seitas, inveja, embriaguez, festas descontroladas e coisas parecidas como essa. Quando você está no pecado, e cada um tem o seu pecado de estimação, aquele que você falha, que, olha, você pode ter feito curso, terapia, reprogramação mental, e você continua naquele hábito, naquele vício, naquela angústia, provavelmente está dentro dessas obras da carne aqui, que a nossa sociedade toda está moldada nesse lugar. Então, Deus não fala com a gente nessas situações, por meio dessas situações. Então, se você está buscando um marido na balada, em festas, bebedices, não é Deus que está ali te guiando nesse propósito, tá? Então, a gente já entende, por meio dessas obras, o que não é Deus. E quando a gente está nesses
nesse combate espiritual contra essas obras da carne, nós vamos lutar como? Com o fruto do Espírito, que está escrito também nesse mesmo capítulo, Gálatas 5, versículo 22. Grava esse conceito para a tua vida inteira, porque é por meio desse ambiente que você vai escutar a voz de Deus. Está escrito assim, ó. Por outro lado, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fé, brandura, autodomínio. Contra tais coisas não há lei. Então, meu caro e minha cara, o primeiro passo para escutar a voz de Deus é: isso está vindo com amor? Isso traz paz? Isso traz paciência? Isso me faz ver bondade? Eu consigo ter autodomínio? É brando? É manso? Isso é a voz de Deus. É esse o fruto do Senhor na nossa vida. Ele nos molda para que a gente se torne cada vez mais esse estado de consciência. Então, a voz de Deus, ela é a paz de espírito. E ela não é orgulho, vaidade, ego. Ah, tá pensando só em mim, é só o que eu vou ganhar. Não é a voz de Deus. A voz de Deus está muito associada ao serviço, à devoção, à rendição, à fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Então ela não tem pressa. Ah, que correria, meu Deus, vou tomar essa decisão aqui no meio dessa correria do trânsito, vou tomar essa decisão aqui na emoção. Não é Deus. É a tua impulsividade. É a tua intensidade. E a gente tem o grave erro, eu já vi muitas mulheres também cometer esse erro, de não conseguir separar a voz de Deus da voz do ego, porque colocou Deus numa caixinha para caber dentro do seu conceito. E não é assim, é o oposto, a Bíblia nos fala o oposto disso. É nós que buscamos a sabedoria de Deus e por meio dessa sabedoria que a gente tem bênçãos, que a gente tem abundância, que a gente tem amor, que a gente tem esse fruto. É por meio da nossa confiança no Senhor. Então não é eu vou fazer para que Deus caiba aqui. Não, eu vou atrás de Deus e por isso eu pertenço. E por isso eu consigo. E por isso eu continuo. Tá? Eu sempre digo também que Deus não é uma conveniência para a gente ir lá bater na porta e pedir quando é conveniente para nós. Não. Deus é um senhor de relacionamento. E se hoje para você tá difícil de escutar a voz de Deus, o primeiro passo é eliminar esses ruídos. É baixar o volume da ansiedade, da preocupação, dos ambientes que produzem essas sensações em você. Tem uma história na Bíblia, né? Se você conhece a Bíblia ou se está conhecendo agora, a história, bom, completa, né? Da libertação do povo de Israel no Egito. Deus primeiro tirou eles lá do Egito para eles poderem chegar na Terra Prometida. Isso acontece na nossa vida também. Quando Deus quer fazer uma mudança em nós, para que a gente se relacione com Ele, que Deus é um pai, né? A gente vai estar todos os dias nos relacionando com Ele e criando essa fidelidade, né? E junto com Ele aprender os seus mandamentos, a sua orientação. Então a gente não está sozinha, né? A gente não é almas vagantes, viajantes, sem ninguém. A gente é orientada. E o povo de Israel, quando recebeu a libertação do Egito, eles tinham uma viagem de 12 dias para chegar à Terra Prometida. Só que eles demoraram 40 anos por causa da mentalidade. Porque eles estavam acostumados ao cérebro, né? Acostumado àquela vida no Egito. E aí eles estavam tão apegados, por exemplo, às obras da carne, à escravidão,
que eles não conseguiam enxergar o caminho da libertação. Então, muitas vezes eles iam, só que voltavam para o mesmo padrão. E quantas vezes isso acontece contigo? Você vai e volta, né? Bate e volta. Porque a tua mente, ela ainda está muito associada à carne. E aí é por meio do segundo ponto que eu vou trabalhar com você agora, para escutar mais a voz de Deus, que nos liberta dos nossos desertos e nos leva à nossa terra prometida, programada por Deus, não por nós. Olha, isso é uma chave, hein? Quando a gente realmente entende no nosso corpo, no sistema nervoso, é sentimento, assim, é algo assim do corpo mesmo, que vem do espírito, que é Deus que programou a nossa vida. Não é a gente que tem que pedir para Ele abençoar nossas coisas, mas é a gente que segue Ele para ser abençoada. Um arco-íris se forma na nossa mente. Arco-íris também, biblicamente falando, é o símbolo da aliança. Símbolo que o Senhor fez com a gente. Então, o segundo ponto que nos liberta e torna todo o processo mais leve é nos moldarmos ao caráter de Jesus Cristo. Oh, glória! O povo de Israel lá no início não tinha Jesus ainda, eles tinham que fazer os seus próprios sacrifícios, eles tinham que construir por meio das oferendas a Deus, né? O Deus do Primeiro Testamento era um Deus que direcionava de uma forma mais rígida, mas para educar o povo que era teimoso, né? Que não conseguia enxergar. E aí tudo isso é uma preparação para que Jesus, por meio da sua obra completa na cruz e por meio do seu amor, a gente hoje tem o Espírito dele dentro de nós. Então, como que eu vou discernir a voz de Deus e me aproximar de Deus? Olha para Jesus na cruz. Olha para Jesus. É por meio desse olhar genuíno, esse olhar amoroso e tudo que ele fez para salvar a gente de nós mesmos, da nossa cabeça, para nos libertar dessas obras da carne, para nos libertar dessas sensações angustiantes. A obra foi feita, nós estamos salvos. Então, no momento que eu olho para Jesus, eu vejo que existe paz. Eu vejo que eu sou amada. E por ser amada, eu me aproximo de Deus, porque eu sinto o seu amor. E é sobrenatural o amor de Deus. Eu oro para que você encontre o amor de Deus no seu coração e nunca mais se desgrude dali. Que ele ocupe todas as porcentagens do seu coração. Que hoje a gente coloca no nosso coração relacionamentos, a gente coloca clientes, a gente coloca situações, a gente coloca redes sociais, a gente coloca necessidades de ser vista e validada, que duram pouquíssimo tempo. Não dura nada. São sensações rápidas, grotescas, superficiais. O único que dura e que permanece no amor e daqui para a eternidade é Jesus. É o único. Então, que ele preencha o seu coração, porque por meio do preenchimento de Jesus Cristo que você tem um coração satisfeito. E sabe quando que a gente não está escutando Deus? Quando a gente está olhando só para o que falta. Ah, conquistei isso, mas ainda faltou. Ah, cheguei lá, mas ainda faltou. Ah, mas ainda não foi bom o suficiente. Ali a gente não está olhando para Deus. A gente está olhando para o nosso abismo. E quem dá oi nesse abismo é o diabo. O diabo, ele fala, pois é, faltou mesmo. Ih, você não foi tão bem. Ih, mas a fulana tá melhor. Ah, mas e se você fizer assim que nem a fulana? Ah, mas e se você gastar seu dinheiro assim sem pensar? Ah, mas e se você fizer isso porque você merece? Aí começa a entrar naquela narrativa que o inimigo te pega. E assim se afasta da palavra de Deus, se afasta da obra de Jesus. E um dos problemas que nós enfrentamos hoje na humanidade, enquanto cristãs, enquanto pessoas que acreditam em Deus,
é que na maioria das vezes as pessoas esquecem do símbolo, da representação da obra que Jesus Cristo completou na cruz. Porque no momento que a gente percebe essa obra, a gente se fideliza novamente ao Senhor. Então hoje o diabo ele usa as redes sociais, ele usa esse tempo de aceleração que a gente está sempre correndo atrás das coisas, dessa lista de tarefas intermináveis, dessa dopamina barata, desse algoritmo que nunca tá bom, que sempre quer mais. Ele usa disso para que a gente esqueça, na nossa mente mesmo, na prática, a obra de Jesus. Só que Jesus não é esquecido. Deus nunca morre e Deus sempre é vencido. Então, você está nesse vídeo hoje, você está buscando essa relação mais profunda com o Senhor, saiba que Ele quer se relacionar com você. Está escrito na Bíblia que Deus nos fez com o coração projetados para a eternidade. Não está bem nessa palavra assim, projetado, mas é a essência do que está escrito. E, e sabe o que significa? Que o nosso tempo aqui na Terra é tão curto, ele é tão pequeno diante da vastidão de tudo que tem para nós na eternidade, tudo que a gente vai viver na eternidade de mãos dadas com Jesus. E isso não é fuga da realidade, é consciência da verdade. Porque no momento que a gente se posiciona como filhas do Senhor, como filhas do Rei, como cúmplices do Espírito Santo, a obra toda da nossa vida, a nossa família é impactada, primeiro porque a gente muda uma postura interna. A gente passa a respeitar pai e mãe, a honrar quem eles são, independente do que aconteceu no nosso passado. A gente se torna pessoas mais pacientes, paciente com o cliente, paciente com o marido, paciente com filha, paciente na vida. Sabe que uma pessoa rica hoje é uma pessoa que tem um combo de paciência, porque ela tem sabedoria, ela sabe a hora de cada coisa. E a gente glamourizou a pressa, a pressão, a aceleração, mas isso nos deixa doentes. Porque mesmo diante de tanta informação de saúde, tanto acesso à tecnologia, tanta renovação de aparelhos, de doenças e saúde, e hoje tem tanto método para alcançar X e para ser aquilo, nós estamos tão carregadas, tão doentes, tão insaciáveis, tão indomáveis, porque a gente está correndo contra o tempo, sem propósito, sem Jesus do lado. E se a gente esquece do maior mestre espiritual da humanidade, de Deus encarnado na Terra, que veio aqui e nos salvou de nós mesmos, o que é que a gente está fazendo aqui? Aí por isso que a maioria das pessoas vive em relacionamentos tão devastados. Tem casais que moram na mesma casa e não se falam. Isso não é obra de Jesus, isso não é obra de Deus. Está escrito na Bíblia que o marido é para amar como Jesus amou a igreja e a mulher se submeter ao marido. Só que a gente vive isso tão oposto. A gente vive versões tão ultrapassadas. A gente ainda está comendo a maçã envenenada e gostando disso. Gostando de ficar com a alma perdida, jogada. E não é isso que Deus fez para nós. Deus é um Senhor justo, de disciplina, de ordem. Então, quando a gente segue o Senhor, nós nos tornamos mulheres mais comprometidas. Nós nos tornamos mais confiáveis. Nós nos tornamos mais vencedoras. Não pela força do nosso braço, mas porque a gente tem quem nos apoiar. Hoje tem muitas pessoas que têm problemas de autoestima. Não porque falta a melhor roupa, ou uma maquiagem ou skincare, mas porque falta se render e se humilhar de verdade a Jesus. O Evangelho nos ensina o oposto do mundo. O mais fraco que é o mais forte. E quando você tem um direcionamento de Deus para conversar com Ele, no teu íntimo, no teu secreto, você para de falar
qualquer coisa para qualquer um na rua, no público. Você para de postar só para ser vista e ser validada pelo teu corpo ou pelo que tu fala. Você para de fazer por migalhas e aceitar migalhas. Quando Deus quer te dar um banquete, mas que para isso você precisa se relacionar com Ele, baixar, joelho no chão, conversar, se aprimorar na palavra dEle. Sério, isso aqui é o livro Manual da Vida. Ah, eu quero saber como ser próspero financeiramente, Provérbios. Ah, eu quero saber como lidar melhor com o tempo, Eclesiastes. Ah, eu quero saber como trabalhar minha humildade, Coríntios, Gálatas. Ah, eu quero saber como ser uma pessoa mais pacífica, ser uma pessoa amorosa, uma pessoa que é boa de estar perto. Leia toda a história de Jesus, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Sabe? Então, o meu conselho nesse vídeo é que você realmente se entregue ao Senhor. E quando a gente se entrega, é um ato de fé. A gente não vai ver todo o caminho. E na verdade, nós confundimos que vemos o caminho, porque a gente vê os nossos olhos. Só que na Bíblia diz também que o nosso coração, ele é falho. Sabe, algumas vezes que você sentiu algo e percebeu que aquilo só te deixou com mais dúvidas. Essa dúvida não é de Deus. E esse é o terceiro ponto que eu quero compartilhar com você, que Deus é um Senhor de clareza. Então a voz de Deus, ela não fica, ai, será? Não fica no ocultismo, não fica debaixo do pano. Deus é um Senhor de luz. Tanto que os milagres que Jesus fazia, ele fazia na frente de todo mundo. Jesus não escondia quem ele era. Sempre pensa em Jesus. Ele não escondia, ah, eu vou fazer isso aqui, essa coisa. Não, ele estava sempre na frente do povo e ele se posicionava. Sim, fui eu que fiz essa obra do meu pai. Então, a voz de Deus, ela é clara no teu coração. Ela não tem dúvidas. Pode não ter o caminho inteiro, mas não existe tropeço na voz de Deus. E na história da Bíblia, na história dos personagens na Bíblia, das pessoas, né, que viveram por meio da voz de Deus e os comandos que o Senhor deu, todas elas também tiveram medo no início. Mas elas perseveraram. Perseverança é uma voz de Deus. Então, aquela voz que diz para você continua, mesmo não vendo toda a trilha, mesmo não tendo todo o resultado, é Deus. Agora, aquela voz que te xinga, que diz que você não é bom o suficiente, que a grama da vizinha é mais verde, que você tem que emagrecer mais de qualquer jeito, que você tem que treinar mais, de um lugar de cobrança, não é Deus. Deus não cobra, Deus é justo, mas ele vem por meio da paz e da brandura. Então, se esse conteúdo falou contigo, fico à disposição para te ajudar e te orientar nesse processo de comunhão com Deus, de discernimento da palavra. Compartilha esse vídeo, curte, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo que trate sobre. Se inscreva no canal, compartilhe com mais amigas. Tanto conteúdo efetivo, edificante, que nos renove e nos faz viver cada dia mais parecida com Jesus Cristo, cada dia mais alinhada com os planos de Deus. Que isso seja uma prioridade na sua vida, porque no momento que você se posiciona diante de Deus, Ele te posiciona diante do mundo e você encontra o seu lugar. Foi um prazer ter você aqui. Até o próximo vídeo. Vou deixar aqui embaixo também minhas outras redes sociais. E que Deus te acompanhe, te guarde, te proteja. Em nome de Jesus. Beijo.